Olá! Hoje nós falamos diretamente da COP30 da Agrosfera UPL e o assunto não podia ser melhor: sustentabilidade no cooperativismo. E para isso a gente tem dois convidados muito especiais. A Débora Ingrisano, da OCB, gerente de desenvolvimento de cooperativas da OCB. Prazer receber você, Débora. Prazer todo meu. E a gente tem também o João Paulo, que é diretor administrativo da Coplacana. Bom, gente, para começar esse bate-papo sobre sustentabilidade, eu preciso apresentar vocês e as instituições que vocês representam. Vamos começar com as damas primeiro, né, João? Combinado. Bem, eu represento a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é o órgão de defesa e desenvolvimento das cooperativas. Hoje nós temos 4.383 cooperativas espalhadas em 8 ramos e 41 segmentos econômicos. No agro, mais especificamente, que é um desses ramos, nós temos mais de 1.200 cooperativas no Brasil inteiro e mais de 1.200.000 produtores rurais cooperados. Sendo que desses, 72% são produtores rurais da agricultura familiar. Que fantástico. Então, a gente fala que são famílias cooperadas. E juntos, este ano, possivelmente fecharemos o ano com mais de 450 bilhões de reais de faturamento. Então, em sua maioria, pequenos produtores que, ligados a grandes cooperativas, se potencializam e aí faturam bilhões. Fantástico. João Paulo, conta um pouco para a gente de você e da sua atuação na Coplacana. Bom, sou João Paulo, hoje estou como diretor administrativo do Conselho de Administração da Coplacana, uma cooperativa que nasceu em Piracicaba em 1948, com a coragem de 57 produtores que se organizaram para as melhores condições de aquisições de insumos e para assistência técnica. Essa coragem perpetua até hoje e está diretamente ligada ao nosso propósito, que é coragem para conectar sonhos e transformar vidas. Hoje a Coplacana está em 5 estados da nação, atuando com mais de 13 mil famílias, com uma responsabilidade enorme. Atuamos em cana-de-açúcar, em soja, em milho, citros, amendoim, diversas culturas, com assistência técnica, distribuição de insumos e com faturamento acima de 4 bilhões, uma responsabilidade muito grande com as famílias e principalmente com o propósito ESG, uma governança para trabalhar as boas práticas do cooperativismo, garantir a sustentabilidade da Coplacana, uma responsabilidade ambiental com consultoria para os nossos produtores e cooperados e uma responsabilidade social muito grande também com as famílias, com a sucessão e com o futuro do agro e do cooperativismo. Formidável, João. Débora, você é gerente de desenvolvimento de cooperativas e eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando dos seus programas e da atuação da OCB e de toda a jornada do cooperativismo brasileiro, que é fantástica. Mas especificamente sobre o agro, né? A gente tem aqui a Coplacana, um gigante do agro. Eu queria que você dividisse conosco um pouco da jornada do seu trabalho e do trabalho da OCB relacionado às cooperativas do setor de agronegócio brasileiro. Muito bem, ótima pergunta. A Organização das Cooperativas Brasileiras, ela começa seus trabalhos efetivamente em 1969, então são 56 anos atuando na defesa. Mais ou menos na metade deste tempo, nós fomos apoiados por sermos também um do Sistema S, então lá dentro da OCB tem o Sescop. E inclusive o nascimento do Sescop foi por conta das necessidades, sobretudo na época de aprendizagem nas cooperativas do ramo agropecuário. Não foi fácil os anos 90 para as cooperativas do agro. Então, hoje, o que nós fazemos é capacitação. Então, temos uma plataforma de educação à distância, mas também investimos muito dentro dos estados, inclusive na capacitação presencial. Atuamos com dados, inclusive conversando com a colega da Coplacana, falando sobre a importância para defender o agro brasileiro e todas as suas virtudes, nós precisamos dados para poder comprovar a nossa atuação sustentável, o que temos feito. Também atuamos com um programa de sustentabilidade e
a parte de cultura cooperativista e também negócios. Só um exemplo, por exemplo, nos negócios nós estamos trabalhando hoje prioritariamente com as pequenas cooperativas que são 100% agricultura familiar, que tem um faturamento aí no máximo de 20 milhões de reais, pequenas, e potencializando para que elas sejam grandes, né? Um dia a Coplacana também começou pequena e a gente quer que muitas outras cooperativas, mais ou menos metade das 1.200 são pequenas cooperativas, então em torno de 600, para que elas sejam potências também como a Coplacana. Então, é uma série de trabalhos que a gente chama de porta para dentro das cooperativas. Além, repetindo, essa defesa que a gente já faz há 56 anos, que é o porta para fora, que é levar para o poder público o que é o cooperativismo, para que eles façam leis que façam sentido para a gente, que nos apoiem, que nos ajude. Nós sabemos o nosso potencial, inclusive por princípio, que é de desenvolver pessoas, quer sejam pequenos produtores rurais, médicos reunidos em cooperativas grandes do ramo saúde, ou usuários do sistema financeiro reunidos em cooperativas de crédito. Então, a nossa diversidade, a nossa versatilidade de segmentos econômicos é gigante. Na reciclagem de lixo nós atuamos. Então, o nosso trabalho é potencializar todo mundo, fazer a defesa porta para fora, para que as políticas públicas, para que o acesso a projetos, para que a gente esteja conectado com o Sistema S, por exemplo, o SEBRAE que está aqui e outras entidades, tudo isso visando o desenvolvimento econômico e social das pessoas cooperadas e das comunidades onde eles vivem. E, João, a gente sabe que a Coplacana é uma referência em sustentabilidade e inovação para o agro. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a jornada de sustentabilidade de vocês da Coplacana. Perfeito, Rogério. A Coplacana, ela tem na sua essência o pioneirismo nas boas práticas e na melhor consultoria para o nosso cooperado, pensando em produtividade e preservação. Temos o PAS, inclusive com parceria com a UPL, que é um grande programa que contamos com o apoio da UPL, Rogério. Deixa eu explicar para quem está em casa o que é o PAS. O PAS é o Pacto Agro Sustentável, uma coalizão setorial liderada pela UPL com 5 cooperativas que são referência em sustentabilidade, a Coplacana, a Comigo, Copasul, Olambra e Integrada, que visa produzir 1.000 relatórios de sustentabilidade, 1.000 inventários de emissões e 1.000 diagnósticos eletrônicos do CAR. É um dos maiores programas de impacto socioambiental do mundo no agronegócio e a gente fica honrado de ter a Coplacana e o setor cooperativista brasileiro protagonizando essa iniciativa que é muito ousada. Sensacional, Rogério. Muito obrigado, agradecemos a parceria e vamos em frente nessa jornada. Temos mais um projeto em parceria com a OCB, onde conquistamos o selo prata de certificação com o GHG Protocol, onde a Coplacana certificou algumas unidades internas com o certificado de emissão de gases de efeito estufa e conseguimos o selo prata, uma grande conquista, e a Coplacana assumindo o seu pioneirismo e responsabilidade sustentável também dentro do agronegócio, levantando para cima o cooperativismo, a força do cooperativismo, com produção sustentável e garantindo aí o futuro do nosso agronegócio e das cooperativas. João, e antes de voltar com a Débora, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que vocês têm um anúncio muito, muito importante para fazer hoje aqui dentro da COP30, e eu queria ver se a gente conseguia, pela nossa parceria, um compromisso de você antecipar aqui no nosso podcast esse anúncio no último bloco. Podemos contar com esse apoio? Compromisso assumido, Rogério. Inclusive, vale reforçar e registrar que fomos muito inspirados nesse compromisso pela UPL, pelo projeto, pelo PAS, pela OCB e vamos sim, no último bloco, lançar aqui em momento especial. Formidável, João. Muito obrigado pelo apoio. E Débora, a gente está aqui dentro da AgriZone, uma ousadia do agronegócio brasileiro. As outras, em geral, nas outras COPs, a gente tem a Blue Zone, que reúne os chefes de Estado e as autoridades governamentais, a Green Zone, que reúne a sociedade civil, e o Brasil trouxe essa inovação,
que é a AgriZone, um espaço para a agricultura, o agronegócio brasileiro, comprovar e mostrar ao mundo, com fatos e dados, toda a sua sustentabilidade. E a gente chega aqui na AgriZone e a OCB é uma das protagonistas dentro da AgriZone. Como foi essa decisão de estar presente, de levar essa mensagem do cooperativismo aqui para dentro da AgriZone e quais têm sido os maiores desafios de vocês nesse projeto? Que pergunta maravilhosa. Sabe que nós aprendemos com Roberto Rodrigues, a nossa referência cooperativista, um grande produtor, que o Brasil tem virtudes tropicais. Então, a Fundação Getúlio Vargas tem trabalhado que aquilo que muitos dizem que o agro seria o problema, é que o agro é a solução. Então, quando nós começamos a aprender sobre a COP30 nas últimas edições, tivemos participação, ficou claro que nós tínhamos que mostrar para o mundo que o agro brasileiro tem indicadores e números incríveis, que depois, inclusive, a gente pode comentar, pode ser citado, e nós precisávamos mostrar que o cooperativismo, assim como todo agro, tem também essas virtudes e trabalha, veja bem, se são 1.200 cooperativas mais ou menos, assim como a Coplacana, e 1.200.000 cooperados, vamos colocar aqui uma média de 1.000 cooperados por cooperativa. Embora, claro, a gente tem cooperativas pequenininhas ali de 20, 30 produtores, tem outras cooperativas com 100.000, 150.000 famílias, mas colocando uma média. Quando a gente conversa sobre sustentabilidade com a cooperativa, e a cooperativa faz esse trabalho extraordinário que a Coplacana está fazendo, ela leva isso para no mínimo 1.000 cooperados. Ou no caso da Coplacana, mais de 3.000 cooperados, mais de 13.000 cooperados. Veja a potência disso. Em vez de ter uma organização ou cooperados individualmente aprendendo, e não é simples, é um trabalho complexo, são muitos indicadores, são muitas observações, muitas evidências, muita informação que precisa ser coletada para provar a atuação sustentável. Quando a gente faz isso por meio da cooperativa, a gente potencializa, mais uma vez usando essa palavra, que é uma das nossas virtudes. Então, nós, enquanto cooperativismo brasileiro, acreditamos nas virtudes tropicais do nosso país, acreditamos no agro como solução, como um sequestrador de carbono, como neutralizador das emissões de outras indústrias, de outros segmentos, e é por isso que nós entendemos que temos que estar na COP30 contando para o mundo que nós somos um modelo de negócio que é também uma resposta, assim como organizações como a UPL e outras, um modelo de negócios capaz de resolver as questões postas do ponto de vista não só ambiental, embora esse seja o destaque, mas também do ponto de vista social. Os nossos cooperados estão prosperando, ganhando mais dinheiro. Às vezes tem uma pessoa, um produtor pequenininho, que está ali fazendo o dinheiro só quase para subsistência familiar. Quando ele entra na cooperativa, ele começa a ganhar 2, 3, 5, 10 vezes mais e a prosperar. E a gente tem casos desses no Brasil inteiro. Então, juntar todas essas informações, né, da potência do agro brasileiro como solucionador, como sequestrador de carbono, como quem vai resolver as questões até para fazer o equilíbrio com outros modelos. E o cooperativismo, que tem esse papel de fazer com de aumentar a renda, de promover a prosperidade, sendo sustentável ao mesmo tempo economicamente. Porque muitas pessoas falam, poxa, se eu for investir na parte ambiental, se eu for cuidar das pessoas dentro da proposta social, eu vou quebrar. E a gente está falando, dentro do cooperativismo, a gente consegue fazer isso faturando bilhões. Então, acreditamos no nosso modelo de negócio, acreditamos no produtor rural, acreditamos nas cooperativas agrícolas, acreditando na capacidade humana e intelectual de resolver as questões que estão postas para que a gente prospere neste planeta. Excelente. Para que quem está em casa entenda a importância do cooperativismo brasileiro para a economia do país e para a segurança alimentar global, a gente costuma trazer alguns dados. O setor cooperativista brasileiro responde por aproximadamente 50% da produção de soja do país. E essa produção é base para toda uma indústria de óleo, para exportação, para a ração animal que vai gerar a carne da nossa mesa, o frango. Um outro dado muito importante, na cadeia do leite, o setor cooperativista brasileiro já responde por quase 1/3 de toda a produção nacional. Exemplos como esse, a gente tem vários. Essas parcerias com a UPL, com cooperativas,
Podemos falar um outro exemplo maravilhoso, que é o Vites Mais Sustentável, na agricultura familiar gaúcha, um programa que atende produtores familiares da cadeia da uva, conta com 500 produtores atendidos, é protagonizado por duas cooperativas da cadeia vitivinícola, que são a Garibaldi e a Aurora, e certificou no último ano aproximadamente 140 agricultores familiares dedicados à produção da uva, que vai gerar o suco, que vai dividir essa riqueza e esse impacto social e ambiental. Produzir mais, produzir melhor e produzir com impacto social real. Isso tem sido um pouco da missão do setor cooperativista e nós da UPL somos parceiros dessas iniciativas. Repito, 2 exemplos são o PAS, o Pacto Agro Sustentável, e o Vites Mais Sustentável na cadeia da uva, de tantas outras. E é uma satisfação enorme receber vocês aqui e compartilhar isso com o nosso público. Agora, João, eu quero saber o que vem por aí de novidade da Coplacana, porque vocês estão se desafiando a novos projetos. E tem um que você vai anunciar logo mais aqui na COP, mas você pode dar um furo dele aqui para a gente? Vamos lá, Rogério. Com muito orgulho, representando a Coplacana, a gente lança oficialmente na COP30 o programa de descarbonização da Coplacana. Que legal! Nós temos já oficializado uma meta de diminuir 10% até 2027 das emissões de gases de efeito estufa. Até 2035, até 50% de diminuição. E meta 0 emissões de gases de efeito estufa até 2040. Com muito orgulho, com pioneirismo, com responsabilidade, a Coplacana assume esse compromisso, defendendo e fortalecendo o cooperativismo, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a responsabilidade de gestão e governança das melhores práticas do agronegócio e do cooperativismo. Formidável, João. Formidável a materialidade do anúncio. É um anúncio claro que vem num momento com um simbolismo incrível, né? A primeira COP no Brasil. E vem também com metas muito claras, né? Com uma maneira de agir muito transparente, que, aliás, é uma marca do cooperativismo brasileiro. A gente, como partícipe dessa cadeia e sendo a UPL a empresa que tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade no agronegócio, a gente fica honrado de receber esse anúncio aqui em primeira mão. E a gente já, encerrando o nosso podcast, queria passar para você e para a Débora primeiro, para deixar uma mensagem final. Débora, o que a gente quer deixar de mensagem para quem está em casa sobre a sustentabilidade e o papel da OCB nesse cenário do agro brasileiro? Sustentabilidade, talvez até sendo um pouco repetitiva, é sobre ser socialmente justos, ambientalmente corretos, ao mesmo tempo que economicamente viáveis. É uma garantia de longevidade, é uma garantia de que nós, já a partir de hoje, teremos uma vida melhor neste planeta e vamos deixar um planeta ótimo para os nossos filhos e netos e para as demais gerações. E esse é um compromisso cooperativista. Nós temos princípios no cooperativismo, 7, que o mundo inteiro se baseia. O 7º princípio é a preocupação com a comunidade. E a comunidade não é só a que já está viva hoje, é o amanhã. A comunidade somos todos nós, é a natureza que nos fornece o alimento. Então, agora, ESG é comprovar tudo isso. É uma alegria poder trabalhar com o cooperativismo brasileiro e ver a alegria dos produtores reunidos em cooperativas para quererem saber mais, para poderem comprovar. Às vezes a gente conversa com os produtores e estão assim, mas eu já faço tanta coisa legal, isso é ESG? E muitas vezes é. E a gente só precisa coletar o indicador, só precisa aperfeiçoar processos. E estamos percebendo que, assim como você me explicou sobre a UPL, que esses processos de sustentabilidade, que às vezes no começo exigem algum investimento, depois eles se revertem e ainda geram economias. Então, para finalizar, Rogério, eu queria dizer que nós estamos aqui na COP30 e estamos conversando com
todo o ecossistema brasileiro do ponto de vista de governo, academia, da imprensa, de todo mundo, para dizer que nós temos um modelo de negócios que consegue ser ambientalmente correto. E já temos muitos indicadores para comprovar isso, como os indicadores que a Coplacana coletou ao fazer o GHG Protocol, que nós trabalhamos de maneira socialmente justa, não deixando ninguém para trás, de maneira inclusiva e diversa. Veja que nosso quadro de 25 milhões de cooperados, 48% são mulheres, 52% homens, então algo equilibrado com o total da população brasileira. Sem deixar ninguém para trás, o pequeno, o grande, o coletor de lixo, o comerciante, o grande produtor, o pequeno produtor. Então nós, assim como a UPL, assim como outras organizações que estão aqui na COP30, acreditamos que somos parte da solução e queremos cada vez mais comprovar isso. E temos dito que o futuro do mundo é cooperativista, não só enquanto modelo de negócios, mas cooperando como nós estamos fazendo aqui nesse momento. É formidável poder perceber a contribuição do sistema para a evolução do agronegócio brasileiro e que é preciso ser dito. O Brasil precisa se orgulhar de ter o agronegócio mais sustentável do mundo. Nós produzimos o alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, somos o maior agroexportador do mundo. Fazemos isso comprometendo só 10% do território com a agricultura, preservando 65% do território com vegetação nativa e as propriedades rurais do agricultor brasileiro, que é o maior ambientalista do mundo, só dentro da propriedade privada do produtor rural brasileiro está 25% do território nacional completamente preservado. E sem sombra de dúvidas, a OCB é um agente catalisador de todo esse ecossistema. Parabéns, Débora. E agora, João, vocês que são uma cooperativa de referência em sustentabilidade, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para esse nosso podcast aqui. Rogério, eu costumo também mencionar sempre que no cooperativismo nós não temos pequenas cooperativas ou maiores cooperativas, mas todas as cooperativas possuem um propósito gigante, que é de igualdade, de oportunidade, de cuidado com as pessoas, com a sociedade, com o meio ambiente, com a governança da cooperativa, trazendo melhores oportunidades. A Coplacana, ela se orgulha muito do seu time comercial também, na condução, na orientação com seus produtores. Hoje nós estamos em 5 estados do Brasil, levando desenvolvimento, tecnologia, performance, produtividade, resultados para os nossos cooperados e também trabalhando forte as melhores práticas sustentáveis. Hoje a Coplacana no posicionamento de bioinsumos, ela também é pioneira. Isso referenciado pelas multinacionais, pelas empresas do agronegócio brasileiro, com a liderança no posicionamento de bioinsumos, que também reflete diretamente em sustentabilidade, nas melhores práticas de gestão, de produtividade agrícola, além de potencializar várias safras, um ambiente regenerativo para a agricultura brasileira, construindo a fortaleza que o nosso país é, com muito orgulho. Por isso que estamos aqui na COP30, com a Coplacana, comunicando o que a gente faz muito bem, em parceria, fortalecendo as cooperativas, que é o futuro de um mundo melhor. Sem sombra de dúvidas, eu costumo mencionar que a cooperativa ela é um porto seguro para os produtores. Com tanta turbulência, tantas interferências hoje no cenário do agronegócio, a cooperativa ela trabalha com responsabilidade, com cuidado com as famílias dos seus cooperados, com a sustentabilidade dos seus negócios. E outro orgulho também que a gente faz questão de trazer, de reforçar, é com o jovem cooperativista. A Coplacana também estruturou esse ano
o primeiro encontro do jovem cooperativista do agronegócio, sediado em Piracicaba. Recebemos mais de 500 jovens. Tivemos com o Rogério. Tive a honra de ser testemunha ocular desse evento maravilhoso. Foi sensacional. A OCB, o sistema OCESP-SESCOP, trazendo mais de 500 jovens de cooperativas de todo o Brasil para participar, para engajá-los no propósito do cooperativismo, no propósito da continuidade das cooperativas, na conexão com o agronegócio e que eles estejam cada dia mais conectados com essa responsabilidade da cooperativa e preparados, também pensando em capacitação, informação, formação, com o 7º princípio cooperativista, de estarem preparados para assumir as responsabilidades dentro da atividade que eles estão inseridos, com famílias de produtores, ou no mercado, com a UPL, uma multinacional de referência mundial, ou na sucessão dentro das cooperativas. Nós precisamos de jovem hoje dentro dos conselhos, participando da sucessão, da sustentabilidade das cooperativas, e tem um universo de atuação dentro das cooperativas hoje, que a gente se orgulha muito. Temos o Núcleo Jovem Coplacana, que liderou esse encontro, com esse propósito muito grande. Temos o Núcleo Mulher dentro da Coplacana também, trabalhando o protagonismo das mulheres e assumindo as responsabilidades, que a mulher tenha a liberdade de estar onde ela queira estar, ou na liderança da sua atividade, nas empresas, na liderança das cooperativas, aonde ela queira estar, mas a cooperativa com um papel social e uma responsabilidade muito grande, apoiando esse desenvolvimento, essa capacitação e esse fortalecimento do cooperativismo, que a gente se orgulha muito de participar, de defender, de lutar, de construir junto um futuro melhor para o nosso Brasil. Formidável. A gente vai encaminhando para o final. A UPL é a empresa que tem a missão, o propósito de reimaginar a sustentabilidade no agro. E ninguém faz isso sozinho. Ter parceiros como a OCB, como a Coplacana, enchem essa jornada de brilho e da certeza que temos o agro mais sustentável do mundo, mas podemos ir além. Então pedimos a cada um que está em casa, leve essa mensagem, acompanhe a jornada de sustentabilidade e de compromisso da OCB pelas redes sociais, acompanhe a jornada de inovação e de compromisso com a sustentabilidade da Coplacana pelas redes sociais e acompanhe também, lógico, a UPL, seus programas de carbono, Food Value Chain, sustentabilidade também por nossas redes sociais. Muito obrigado a vocês dois. Foi uma honra mediar esse painel com declarações tão valiosas e ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão em casa e obrigado muito especial a você, Débora, e a você, João. Obrigada, Rogério. Muito obrigado, Rogério.